Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Momento Nibra, nesse fim de tarde de quinta-feira aqui, para terminar a semana com bastante conteúdo. E hoje um conteúdo, assim, de peso, né? A gente tá com duas feras aqui, do Núcleo de Direito, né? Da parte chique daqui da Unibra, né? Como João Roberto mesmo diz, da elite, desse curso de Direito, e a gente vai trazer um tema de Direito. Faz tempo que a gente não vem aqui, né, João Roberto? Exatamente. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado por ter vindo, por ter trazido um tema legal, ter trazido uma companheira aí massa, fera na área também, para compartilhar com a gente. Com certeza, uma das melhores professoras do curso de Direito, a professora Carolina Guiar, que é do Núcleo de Penal, porque na Unibra nós temos isso, a divisão por núcleo. E hoje vai ser uma tarde assim inesquecível para os alunos criminalistas que vão nos assistir a partir de agora. Criminalistas, não criminosos. Que fique claro, pelo amor de Deus. Que fique claro. Que fique claro, porque uma palavrinha errada ali já muda um processo, né, professora? Carolina, tudo. Seja muito bem-vinda, que feliz ter você aqui, abrilhantando, já que eu estou desfalcado, né, que a minha amiga Ana Reine, mais uma vez, com probleminhas aí acadêmicos para resolver, mas no próximo ela jurou que estará aqui com a gente. Um beijo para você, Ana, espero que tudo resolva aí, viu? Mas eu estou aqui bem acompanhado também, estou bem representado, né, aqui muito. Na sua cadeira. Seja bem-vinda, professora. Satisfação, Rodrigo, satisfação, João. Para mim é uma honra poder participar de um projeto tão inovador e que realmente ganha uma proporção tremenda aí, né, que é o Momento Nibra. E para mim é uma grande satisfação poder compartilhar um pouquinho do meu dia a dia com vocês. Uma professora atuante da área que a gente vai falar, né? Já trazendo um spoiler aí, advogado criminalista, a professora trabalha com isso. Olha que chiqueza, ela chega assim, vai ganhar qualquer causa. A professora falava, sim, com certeza, senhora, não tem mais o que discutir. Não, mas é sério. Seja bem-vinda, que feliz de estar aqui estreando, né, no Momento Nibra. Começamos com o pé direito. Elegantérrimos, eu não tenho nem roupa, né, para esses programas quando é direito. Eu fui lá gravar no Núcleo de Direito, né, modéstia à parte. O melhor do Brasil. A única faculdade particular aqui do Recife que tem, é isso? No Brasil. Do Brasil. Recife não, do Brasil. Um núcleo jurídico e é belíssimo. Nesse nível. E a gente foi lá foi gravar lá na sala do júri simulado, é isso que chama. Minha gente, não tem condições, não consigo gravar aqui não dá. Parabéns, que feliz, né? Vamos embora falar um pouquinho sobre esse tema. E aí tem uma enquete rolando no nosso Instagram, que a gente para fazer uma sondagem aí, e depois do programa, com certeza a sua resposta, se for negativa, mudaria, né? Você sabe onde atua um advogado criminalista? A gente fez essa sondagem para saber ali, principalmente as pessoas que não são da área de direito, que tiverem curiosidade, né? Para saber, porque às vezes a gente escuta direito de não sei o quê, eu sei todos de nome, mas não sei que nada um faz ali especificamente. Eu sempre faço alô, meu irmão, porque meu irmão é advogado, ele sempre me ajuda. Então volta para cá para a gente saber como é que vai ser isso aí durante a apresentação do programa, o tema foi discutido aqui, se a sua opinião mudou, né? Se seu conhecimento alterou, com certeza com essas duas feras aqui, né? E para introduzir o tema, a gente traz um videozinho basiquinho ali para falar um pouquinho do tema, para a gente começar a discussão e eu parar de falar e jogar a bola para eles, que são as feras no assunto. Então vou pedir para a produção soltar aí. Solta aí, por favor. O advogado criminalista atua em um dos campos mais dinâmicos do direito. Ele não se restringe ao escritório apenas, mas também está presente nos tribunais, além de realizar visita aos clientes na penitenciária e se apresentar nas delegacias. Seu papel consiste em defender os interesses de seus clientes, sempre de acordo com as leis vigentes no país. Hoje, no Momento Nibra, vamos falar sobre o universo do advogado criminalista. Acompanhados da elite do direito recifense, vamos debater sobre esse campo profissional. Você é nosso convidado. Bem-vindos! Acompanhado da elite do direito recifense, tá vendo? Puxei a sardinha ali. Incrível. Sorriso de João Roberto aqui fez, eita, é isso mesmo. Então, um pontinho aí, né? A mais. É isso aí, a gente vai trazer esse tema com essas duas feras, eu vou jogar a bola para vocês, a gente já traz um primeiro tópico aí, que é o advogado iniciante. Né? Vamos introduzir aí o tema aí, vocês que vão falar, porque realmente esse tema eu não consigo desenvolver alguns raciocínios. Então, minha gente, é muito interessante, né? Porque a área criminal, essencialmente, ela carrega um preconceito tremendo, né? E eu acho que é muito pertinente, né, tratar desse preconceito aqui, porque nós ouvimos muito, né, e é muito comum o rótulo de ser advogado de porta de cadeia, ser advogado de bandido. E é muito comum isso, principalmente
por ser mulher, talvez eu carreguei ainda mais esse estigma. E é muito interessante porque, como eu costumo dizer, né, inclusive a todos que estão nos acompanhando agora, ninguém pode dizer que jamais vai precisar de um advogado criminal na vida. É certo que durante toda a vida você pode dizer, olha, eu pretendo nunca cometer um crime, né? Pelo menos assim pretende-se. Mas é certo também que você pode ser acusado injustamente de alguma atitude, de algum fato, né? E aí, inevitavelmente, você precisará recorrer à advocacia criminal. E aí, justamente sobre esse ponto, né, do advogado iniciante, várias são as vertentes que a gente pode adotar, principalmente da dificuldade de captação de cliente logo no início. Então, nós estamos acostumados a uma advocacia que, por muitas vezes, é acostumada à subremuneração. Né? São advogados que, por muitas vezes, têm essa dificuldade, inclusive, de networking. E é uma coisa que, inclusive, eu não posso falar disso e não falar da Unibra em específico. Não por ser professora, não achem que é por isso, não por ser professora daqui, mas porque realmente eu não tive as oportunidades que os alunos do curso de Direito já encontram desde o primeiro e segundo período. Hoje de manhã eu estava conversando justamente sobre isso, né, na minha turma de segundo período. São alunos que mal começaram o curso de Direito e já têm a oportunidade de estagiar, de ir para um presídio, de ir para um IML, coisas que eu, particularmente, só fui depois de ser advogada, depois de ter OAB. Então, é certo que essa vivência, desde o início, ela proporciona muito mais segurança até. Né? Eu não tenho dúvidas que nós estamos formando advogados brilhantes, independente aqui, mais especificamente na área criminal, mas independente de que área aí eles decidam seguir. Né? Então, é necessário ter muita estratégia. É um mercado que é altamente competitivo. Para você se destacar, leva tempo. E, principalmente, é importante ter muita estratégia. Então, esses alunos do curso de Direito, daqui da Unibra, eles, desde o primeiro período, desde o primeiro momento que eles pisam aqui, eles têm acesso a cursos de oratória, de storytelling. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer, eu aprendi muito com o João. Né? Ele lá montando técnicas de storytelling. Eu disse, meu Deus, mas o que é isso? E o principal, como é que eu posso usar isso na minha vida enquanto advogada? Então, vez ou outra, inclusive, eu estou lá sentada, junto aos alunos, assistindo os cursos de João, porque é muito interessante ver, né, essa sede por conhecimento. E, principalmente, quando você tem boas estratégias, você naturalmente vai se destacar. E, naturalmente, você se torna um profissional escasso. Porque é certo, advogado é o que mais tem. E é a maior realidade que nós temos. Mas o porquê tem que lhe contratar, e principalmente logo no início. Será que isso é possível? E que bom que vocês trazem isso já na formação, na essência, no DNA, inclusive dos professores, né, professor? A gente vê que os seus professores têm esse seu DNA. Os nossos professores são diferenciados. Uhum. Isso é notório, né? Acho que quem vem aqui, a gente percebe que tem essa dose jovem e moderna do direito, que sempre tem uma visão mais mofada, né, para a sociedade das pessoas. Isso é massa, né? Rodrigo, porque o curso de Direito da Unibra, ele é um raio-x do que aconteceu comigo e com muitos alunos e com muitos professores, que é essa ausência do GPS, tipo, onde é que a gente vai lhe colocar, para onde você vai? Então, assim que o aluno do curso de Direito ele entra na faculdade, ele recebe esse GPS e ele vai se localizando em que área ele vai atuar. Porém, quando ele é da área criminal, há sim uma paixão pela área criminal. É lá que acontece tiro, bala, facada, arranca a cabeça, crimes. A paixão tá ótima. É lá que acontece tudo isso. Porém, mesmo um aluno que ele decide ir para a área criminal, ele tem uma base ali de apoio muito grande. Por quê? Mesmo que você decida logo no início qual é a área que você quer, tem um detalhe muito importante que a Unibra faz com o aluno do curso de Direito, que as faculdades não se atentaram a isso. Que é, ok, você vai para a criminal. Perfeito. E aí? O que é que você vai montar até lá? Então, geralmente, o aluno ele descobre a área quando pega a carteira da OAB. Então, ele perdeu 5 anos de estratégia, 5 anos de comunicação, de lapidação de comunicação, de cuidar da sua imagem, de cuidar da sua marca, de cuidar... O aluno de Direito da Unibra, ele pode construir o brand dele, a marca dele, no início da faculdade. Super importante isso, né? Muito, porém... Subestima o aluno do primeiro período, né? Ah, tá no começo, deixa ele
Passar uns perrengues aí. A gente não deixa. Eu sou chato nessa parte de dizer, pessoal, qual é a sua marca, qual o seu propósito, que área você vai. E por quê? Se ele descobre isso logo de início, ele tem 5 anos para frente para trabalhar a marca dele. O que é que nós encontramos muito hoje? Advogados iniciantes que ainda não sabem para onde vão, batendo cabeça, perdidos e desconectados do mundo real que hoje está online. Então, você hoje quer achar um advogado, você não encontra. Vai procurar no Instagram, se ele não estiver lá posicionado, você não vai encontrá-lo. Hoje o Instagram, ele é a lista telefônica, né, onde procura você, onde procura o profissional. E eu bato muito com meus alunos que eles têm que se organizarem desde cedo. Se imagina um aluno que está hoje no primeiro período e ele já tem uma ideia mais ou menos da sua área, mas lá para o 3º ou 4º ele bate esse martelo, eu vou para a criminal. Ele tem do 4º em diante 3 anos para trabalhar o brand dele. Olha que forte, né? Quando ele chega lá, a diferença de hoje é que o mercado de hoje, o advogado, eu não sei porquê, talvez essa ausência, né, de gente daqui, não trabalha o brand. E aí, por incrível que pareça, aí a gente encontra nos cursos de extensão os advogados formados vindo fazer os cursos com a gente, né, Carol? Exatamente. Inclusive, no último curso que nós fizemos, eu tive a honra de ministrar um curso ao lado de João. Né? Para mim é uma satisfação. Desde que eu entrei aqui, ele sabe, era o meu sonho. Era ministrar um curso ao lado dele, não por outro motivo, mas justamente porque ele é uma grande referência para mim. E nesse curso que nós separamos aí 2 finais de semana de imersão em tribunal do júri, nós tivemos a participação de advogados. E é muito interessante ver isso, ver alunos de primeiro período junto a advogados formados e que simplesmente estão perdidos. Isso é exemplo para os próprios alunos, exato, né? Sem dúvida. E da gente, eu e Carol, a gente se impressionar, porque quem está treinando o aluno, no caso, todos os professores e eu ali ajudando a todos, a gente está treinando, a gente não tem ideia do alcance do nosso aluno e do poder que ele tem, a gente não tem ideia. Até colocar ele, confrontá-lo com a realidade. E aí foi de assustar a gente ver os alunos da gente enfrentando advogados formados, sabe? Deixando os advogados formados meio que sem saber o que fazer. Olha e aí. Eu fiquei assustado olhando e digo, caramba, os meninos estão bem, porque a Unibra, ela é uma bolha, né? Então eu tô dentro da Unibra, eu tô imerso dentro da Unibra. Então, não sei o que acontece lá fora. Então, quando eu venho uma pessoa de fora para dentro da Unibra, há um choque de realidade. O aluno de transferência, ele sente muito isso. Chega na Unibra e tem 1 bilhão de coisas para ele fazer que de onde ele estava vindo não tinha. Então, hoje nós encontramos o advogado iniciante, formado, e com a carteira da OAB, e sem essa estrutura eu vou ser bem sincero quanto a isso, porque logo no começo, quando a gente falou muito de marketing, parecia que ia ter um divórcio entre a advocacia e o marketing, não podia. E eu sempre fui a pessoa que dei a cara a tapa, eu sempre fiz um marketing muito bem feito e pedi para que meus alunos fizessem o mesmo, os professores fizessem o mesmo, batendo, vamos minha gente. Aí se alguém falar, bota a culpa em mim, mas vamos. Então, hoje eu tenho alunos que o posicionamento dele digital é melhor do que muita gente que está formada há muito tempo. Então, um advogado iniciante, que é aquele aluno que está ali 10º e acabou a faculdade, se ele passou esses 5 anos na Unibra e ele não construiu a marca dele, o posicionamento dele, não construiu o network dele, ele não fez curso aqui, ele fez em outro canto. Que ótimo. Enfim, né, todas as áreas, na verdade, estão imersas, né, nesse universo e tem que ser, e ainda bem. E eu vejo isso como um trabalhador do marketing digital também. Vários advogados e escritórios hoje em dia indo para esse lado, né? Bem, mas vamos dar sequência aqui. Estou curioso para esse tópico, na verdade, que é a atuação na fase policial. Achei o tema bem copyright ali, bem gatilho ali de curiosidade para quem não é da área. E eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. É muito interessante, e só puxando o gancho para complementar, eu costumo dizer que ser competente é fazer o feijão com arroz. Isso é o mínimo. Mas você saber vender seu peixe, você saber vender a sua imagem da forma correta, é o que gera a captação de cliente.
Porque aqui nós não estamos falando de concurso, nós estamos falando de advocacia, que você precisa ter uma boa... É um comércio, né? Você vence aquele que vende melhor a imagem, aquele que propaga melhor a imagem. Seja através de Instagram. Hoje o Instagram é minha maior fonte de captação de cliente. Né? Então, e até tipo um cartão de visita, porque as pessoas podem até não procurar, mas tu conhece uma advogada, já que tem, olha o fulano, aí olha o Instagram da pessoa. Exatamente. Eu lembro, inclusive, que eu criei o meu Instagram de professora quando eu entrei na Unibra e João batia muito nessa tecla. E eu dizia, João, meu Deus, eu tenho 50 seguidores, eu tenho 100 seguidores. Hoje, a depender da forma que você investe nessa estratégia, você consegue chegar aí, hoje eu acho que eu estou beirando os 25 mil seguidores. Olha aí. Né? Mas é lembrar... Peixinho de João, hein? Pois é, de João. E principalmente, né, são alunos de primeiro e segundo período que já investem na imagem, muito, na marca. Muito. Né? E isso é muito interessante. Que coisa boa. Mas, puxando o gancho agora para a atuação do advogado criminalista, e aqui eu vou fazer um gancho, se vocês me permitem, não só do advogado criminalista, mas também do estagiário de direito, já que essa é a nossa realidade aqui, em fase de delegacia. Né? Nós temos cursos aí que realmente proporcionam a esses alunos, por exemplo, prática em delegacia. Então, alunos de primeiro período que já sabem como se portar desde o primeiro momento e principalmente em negativa de acesso ao inquérito policial. Então, como é que esses estudantes, como é que esses advogados, né, eles conseguem se portar de forma incisiva e nem por isso menos cordial, né, para ter um bom relacionamento. E aqui eu já puxo o gancho também para o networking, né, que é tão importante. Muito importante. E Carol falou agora de algo muito importante, que é como você se posiciona nos locais que você chega. Então, o advogado, quando ele chega nessa fase, né, de ele ir para a delegacia, ele tem que ter na cabeça dele algo muito importante. Primeiro, que ele é essencial para a justiça. Isso aí, ele tem que ir, tanto o estagiário como o advogado, ele tem que ter essa percepção da importância que ele tem na continuidade desse processo, e até é ali que ele busca todo o arcabouço de defesa técnica do seu cliente. Ok? Porém, até aí está tudo perfeito. Porém, existe um outro passo que os agentes da Polícia Civil não vão dizer, os delegados não vão dizer, os escrivãos da Polícia Civil não vão dizer, que é o posicionamento do advogado que chega. A postura dele, o comportamento dele, como ele se veste, como ele se comporta, como ele entrou, como ele saiu, as amizades que ele tem. Então, eu falo muito para os meus alunos o seguinte: o aluno que ele entra na Unibra hoje, ele tem um corpo de professores da área criminal excelente. Carolina Aguiar, Alice Pimentel, Maria Lago, né? Ivo Lima. Tem agora outro professor novo, agora que é o professor Victor Pontes. Professores que atuam na área. Aí eu sempre digo a mesma coisa. Como esses professores, você tem que ter network. Você não pode brigar e se desconectar de um professor desse, porque é ele que está dentro hoje da área que você quer para o futuro. Então eu digo muito meu aluno, o network entre professor e aluno é fundamental. Entendeu? Se o aluno enxergar o professor como um grande trampolim para a carreira dele, ele pode ter certeza que lá na frente ele vai colher muitos frutos. E principalmente nessa fase. Imagina um advogado iniciante chegando numa delegacia para saber informações de como está o processo do cliente. O que foi que aconteceu? Para fazer a análise do inquérito. E olha que diferente se ele chega para a professora Carol e pergunta: professora, eu faço o quê? Entendeu? Como é que eu vou agir? E agora, o que é que eu faço? E ela chegar e dizer: não, faz assim, faz assado, vai lá, procura fulano, diz a fulano que tu é meu estagiário, diz a fulano que tu trabalha comigo. E a advocacia, ela é muito do network. E quando essa pessoa também pode ser alguém do outro lado lá, né? Tipo assim, um delegado, exatamente. Não sei se... Mas imagina, você encontra... Ó, esse cara foi um bom aluno, ele tá aqui advogando, ele não tá aqui de qualquer jeito, não. Ou foi meu aluno. Vai ter uma empatia ali. Lógico que ela vai ser imparcial, né? Mas ela vai ter uma empatia com a recepção, pelo menos, dele, né? E a forma é muito engraçado, porque a forma como você se porta, direito tem muito isso. Né? Então, você é observado da cabeça aos pés o tempo todo. E eu já presenciei situações, inclusive em delegacia, que tinha o advogado, tinha lá a carteirinha da OAB, mas ele não estava vestido adequadamente para aquele ambiente.
E o delegado olhou e já perguntou logo, você é estagiário, é estudante de direito, é o quê? E aí, quando ele disse advogado, você já nota esse preconceito inicial, essa barreira inicial. Então, desde a forma de falar até a forma de se portar, de saber conduzir, né? E uma coisa que nós batemos muito na tecla, inclusive, é que o bom advogado, o bom estudante de direito é aquele que não precisa fazer barraco, como popularmente se fala. Né? Pelo contrário, é você ter uma boa gama de contatos e, principalmente, aqui quando eu falo em delegacia, eu falo em situações de extremo nervosismo para aquele cliente já me tremi, que está só ali. De imaginar, eu me botei no lugar, né, para não ter uma menor condição. Você ser autuado, né, em flagrante. Então, são 2 tipos aqui de situação que eu encontro em delegacia. Ou pessoas que foram autuadas em flagrante, seja lá por que motivo for, de uma blitz, de uma discussão, de um som alto, até um tráfico, um homicídio, né, até situações de realmente mandado de prisão, cumprimento de mandado de prisão. E é muito interessante você ver isso na prática. Né? Então, pessoas que estavam seguindo a vida normalmente pararam numa blitz, descobriram que tinham mandado de prisão e foram conduzidos até a delegacia. Nossa. E já estão diretamente no cotel. Como é que, e nessa situação específica que ocorreu ao longo dessa semana, eu não estava presente na delegacia. Quem estavam eram realmente minhas estagiárias. E elas que tiveram que desenrolar, né, fazer todo o procedimento lá, até eu chegar. E elas conseguiram acalmar a família, elas conseguiram falar com aquela pessoa que tinha acabado de ser presa, conseguiu falar com o delegado, tudo isso pela forma que se porta. Então a gente bate muito nessa tecla, né, da importância de você formar bons profissionais. E isso significa dizer que desde o primeiro período nós formamos bons profissionais. E não adianta só ter o conhecimento, porque, por exemplo, eu posso ler ali o Vademecum, ler os códigos todos, dominar tudo e ir na prática, né? Exatamente. E na hora da prática, e o contato, e o tete-a-tete, como chama. Mas realmente essa busca, sabe, pela inserção do aluno na forma é muito complexa, entendeu? Eu acho assim, a Unibra, ela está de parabéns em permitir que isso aconteça, porque geralmente as faculdades não se preocupam com isso. E quando eu digo assim, colocar o aluno na forma, eu quero dizer o seguinte, existe uma forma que é o advogado, padrão. E para que o aluno que está entrando na faculdade e a gente consiga colocar ele nessa forma, porque vai ser muito importante para ele no futuro, é muito complexo e é doloroso para a gente e para o aluno. Porque imagine, a forma ela é redonda e o aluno ele é quadrado, então vai sobrar pontas e essas pontas a gente tem que quebrar ela para tirar. Então, o que são essas pontas? É a falta de comunicação, a noção que o aluno entra, sabe, na faculdade assim, por que está fazendo direito? Eu já ouvi uma mãe falar para mim assim, minha filha está fazendo direito porque ela é agressiva. Ela vai ser uma excelente advogada. Aí eu fiz, ela está fazendo um curso errado, viu? Tem nada a ver com a advocacia. Então, o aluno hoje ainda pensa assim, eu faço direito porque eu sou barraqueiro. Não pode, não tem nada a ver. A direito é argumentação. Entendeu? Ao contrário, acho que você tem que ter muita tranquilidade. Exato. Muita calma, não ser explosivo. Meu Exato. Deus. Então, essa forma, sabe, que tá a comunicação, a postura, a roupa, esse porte do advogado é muito complexo de fazer. Então, se precisa de uma faculdade que tenha essa coragem de permitir que coordenação e professores peguem o martelo e forjem um aluno na porrada e no fogo, entendeu? Mas na porrada e no fogo. Não é tão fácil. Então, mas aí você vê que o aluno da Unibra, ele vai se entrando numa postura. Tem aluno da Unibra que ele se confunde com o advogado. Entendeu? Tem aluno da Unibra que a postura dele é tão bem feita e bem planejada que ele se confunde com o advogado. Eu acho que isso chega até a ser estimulante para um aluno, né? Porque uma pessoa que chega, sei lá, vai fazer medicina, no primeiro período ela já quer ir para um laboratório, ela quer ir ver um corpo, quer dessecar alguma coisa. E geralmente se frustra, né? Porque as primeiras disciplinas, geralmente você vai para teoria, vai para o negócio mais geral. E aqui você já entra na prática. Primeiro período, os alunos estão indo para o júri. E aí, esse tema que a gente está abordando, vou até trazer outro tópico que eu acho que tem tudo a ver, né? Que é o advogado criminal e a importância da sustentação oral, que é a oratória e o story que a gente estava falando, né? Esse poder aí do storytelling, né? Que João Roberto aí é expert, né? Parceiro do marketing na parte de copywriting, de storytelling. E eu acho que hoje você prende qualquer atenção ou convence qualquer pessoa sabendo dominar isso, né? Isso, sem sombra de dúvida, eu acho que é uma ferramenta, é uma arma possível para o advogado ali, né? A oratória, para mim, ela é a arma mais importante do advogado, entendeu? Por quê?
o que é que se analisa hoje? A técnica. O advogado, tecnicamente, ele tem que ser bom. Ok. Só que, para que ele apresente essa técnica, ele tem que ter uma boa oratória. Então, meio que o objeto que vai fazer a transposição da técnica dele para que ela seja visual, para que as pessoas percebam, é a comunicação. Então, imagine que uma advogada, no nível de Carolina Aguiar, ela não tivesse uma boa oratória. Como seria nas entrevistas para a televisão? Como seria no júri? Aqui parece que já apresenta o programa há séculos, exato. Né? A gente já começou, desenrolou. Se ela não tivesse a preocupação em estar lapidando a sua oratória, a sua comunicação, vai ser bem complexo para qualquer advogado ele tenha resistência no mercado. Porque é um mercado que é muito simples, o mercado da advocacia. Você, tecnicamente, ser muito bom e atualizado, ter uma oratória muito boa, escrever muito bem, negociar muito bem. E o último ponto, que nasceu na Unibra e vai se projetar para o resto do Brasil, que é venda-se. Falar para um advogado, para ele se vender, chega a ser uma heresia, né? Eu não sei como me mandaram me prender até hoje. Queima, João, bota ele na fogueira, porque não pode. E eu sempre bati nessa tecla. A advocacia é um serviço que não pode ser vendido. Olha que loucura. É um serviço que não pode ser vendido, não pode ser mercantilizado. Mas você paga por ele. Exato. Mas o ideal do advogado seria ele no escritório dele sentado. E a minha pergunta é, quem sabe que ele está ali? Então, será que, imagine o cara no escritório na Ilha do Leite. Aí passa uma pessoa lá embaixo no Leite e fala, no 14º andar? Não, entendeu? Então, o cara jamais poderia dizer assim, pessoal, eu estou no 14º andar. Não, é proibido. Então, veja, como é que você entra para uma profissão que você vira um serviço, seu serviço não pode ser oferecido, nem pode ser vendido, você tem que esperar. Então, o que é que eu digo para o meu aluno? Desde o começo da faculdade, venda-se, 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 venda, o tempo todo, venda, venda, venda. Porque venda sua imagem, venda sua linguagem, venda seu ponto de vista. Mostre que você sabe. Invista em você. Então, a professora Carolina Aguiar, ela, ao entrar na Unibra, que, sem sombra de dúvida, foi a grande virada de chave da vida dela. É verdade. Automaticamente ela percebeu que os alunos não perceberam. Ela se vendeu e faz isso de uma forma assim brilhante. Né, Carol? É verdade, e assim, é muito engraçado, né? Enquanto o João falava, passava um filme na cabeça. Primeiro porque não basta só ter uma boa oratória, eu ainda iria acrescentar, né, mais um ponto, é você ter controle emocional. Por que isso? Porque a advocacia criminal, ela é essencialmente uma advocacia de combate. Então, eu sempre vou ter, independente, e por muitas vezes eu atuo, né, mais cedo, eu estava, no caso, enquanto advogada de acusação, auxiliando o Ministério Público. Mas é muito interessante que, por muitas vezes, eu vou estar do lado contrário, defendendo enquanto eu tenho uma sociedade inteira que vai apontar o dedo para mim e vai me julgar. Então, você se manter firme na sua oratória, na sua convicção, é, por vezes, uma tarefa difícil. Né? Você pode ter a prática, os anos que for de bagagem, claro, tudo vai se tornando mais natural com o treino. Né? A primeira vez que eu estive de frente a uma câmera, a um microfone, não foi tão tranquilo como está sendo agora. Né? O frio na barriga ele é inerente, eu acredito que seja assim para todo mundo. Uhum. Mas isso é muito mais do que só na mídia. Vamos para uma situação de uma audiência de instrução e julgamento, vamos para uma situação é mais importante para vocês, inclusive. Meu último tribunal do júri durou mais de 9 horas. Então, imagine o que é você chegar às 9 da manhã e passar o dia inteiro, né, discutindo com o promotor de justiça. E, por muitas vezes, você pega aquela briga para o pessoal. E é natural. Acontece sempre, com frequência. Né? Então, o promotor tentar, do outro lado, lhe desestabilizar de todas as formas. Nesse júri específico, né, eu até gravei alguns trechos e até compartilhamos no nosso curso. Né, ele tentou de todas as formas me tirar do foco. E me tirando do foco, ele sabia que se eu mostrasse a minha fraqueza ali perante os jurados, muito mais do que aparentar não ter uma boa oratória, eu poderia condenar aquela pessoa que estava ali a mais de 30 anos de prisão. Então, é uma responsabilidade tremenda entre você ser bom, ter uma boa técnica, porque é imprescindível, você ser um bom advogado e ter um bom controle emocional, e, sem sombra de dúvidas, você ter uma boa oratória. Né? Então, e eu sempre carrego comigo, Rodrigo, que ninguém é tão bom que não possa melhorar.
Né? Eu posso ter a vivência de oratória que for, em sala de aula, diariamente, enquanto advogada, né? Mas eu acho que, para mim, um bom orador é aquele que sabe destinar bem o seu discurso. A forma como eu falo com meus clientes não é a mesma forma que eu falo com meus alunos, e, de igual forma, não vai ser a mesma forma que eu falo com o João Roberto e que eu falo com o desembargador. E que você vai estar numa festa também. Ser um bom orador, para mim, é você conseguir ser entendido de forma satisfatória e efetiva. Então, por isso que sempre que tem curso de oratória aqui, eu sou a primeira a sentar lá, junto com os alunos, né? Alguns até me perguntam, mas professora, a senhora já é tão boa, a senhora dá entrevista sempre, por que a senhora está aqui? Precisa se atualizar, né? Exatamente. Então, você entender e ter humildade para reconhecer que para ser bom leva muito tempo é... Trabalha com intelecto, né? Então precisa estar atualizando isso. Da tua fala, professor, eu tiro duas coisas. Uma que eu acho que é a ética profissional nisso, porque você pode até não concordar com o seu cliente, mas você está ali como empresa. Você não é... e aí você tem que ser imparcial com isso. Exatamente. E você utilizar as suas ferramentas jurídicas ali da legislação dentro do poder, lógico, e você ser convincente na sua oratória. Isso é, né? Para mim, eu acho que é esse o eixo que talvez eu tivesse. Eu sairia se eu fosse da advocacia. E é muito difícil, porque às vezes, nesse caso em específico, o promotor usou o fato, né, de ser mulher como algo desfavorável a mim. Então, ele começou a falar no meio do júri, calminha, doutora, calminha. Nada pior para uma mulher, né? Se eu estivesse no júri, eu já tinha esculhambado com ele, entendeu? Eu sou promotor há tantos anos, porque, como eu disse desde o início, né, eu carrego o estigma por ser uma advogada, por ser jovem. Em pleno 2022, quase 2023 já. E aquilo que ele falou, na verdade, é o pensamento que tem que ser muito rápido. Né? Então, eu consegui reverter aquela situação contra ele. E, basicamente, foi o que eu disse, justamente o que você acabou de falar. Nós estamos em 2022, doutor. Os tempos são outros, e não é porque você é homem que você aqui vai estar falando mais verdade do que eu. Então, é aquela situação. Você não pode perder o controle emocional e você tem que reverter o jogo muito rápido. O mesmo ocorre por muitas vezes quando eu desço do carro, chego na delegacia, vem todas as emissoras com o microfone logo e me fazem um monte de pergunta. Então, eu bato muito. Hoje de manhã eu estava falando com meus alunos, vocês precisam sempre estar 100% prontos. Não se dê a possibilidade de estar 95%. Porque, inclusive, é uma profissão que não perdoa. Né? Tem essa questão desse... Se eu errar, por exemplo, eu sou um ser humano. Seres humanos erram. E você ter humildade para reconhecer isso também é muito digno, a meu ver. Mas imagine que eu erre numa entrevista. Então, é uma sociedade que automaticamente você vira meme. Você banaliza toda uma história e o nome que você tem por trás. Então, é aquela carga. Eu tenho que ter um controle emocional muito bom, eu tenho que ter um oratório impecável, eu tenho que saber vender minha imagem de forma satisfatória. E é engraçado porque o retorno ele vem muito rápido também. Então, a partir do momento que eu apareço, por exemplo, faço uma entrevista, dou uma entrevista, automaticamente o que mais vem são pessoas no meu Instagram, que a depender de como eu vendo minha imagem, isso me gera captação de cliente e, por via de consequência, se transforma em honorários advocatícios. Olha aí. E ela vê assim, né? Ó, essa pessoa sabe. Sim. E eu vou lhe falar que eu sou da área, né? Sou formado em teatro, enfim, muito tempo com experiência em câmara. E hoje, para mim, é mais natural. Ainda sinto friozinhos na barriga em algumas situações, teatro cheio e tudo mais. Mas, de fato, é exercício. A oratória, esse poder de falar em público, falar para uma câmera. Porque a gente vê aí milhões de pessoas que têm desenvoltura, conversa na mesa de bar, conta piada, bota na frente da câmera, quase chora. Não sabe. E isso é uma fobia que existe mesmo, né? Pois bem, vamos dando sequência aqui. Quer falar alguma coisa, João? Tá de boa? Olha, João Tranquilo. Tá tranquilo hoje, viu? Mas pode falar, viu? Se Não, tiver apertado, eu faço assim, ó. Não, tá tudo maravilhoso. Sabe. Vamos seguir que agora eu vou chamar a minha querida, belíssima Sara com o Fala Galera ali, pra gente saber o que é que as pessoas mandaram pra gente no Instagram, que a gente lançou uma caixinha de perguntas lá durante a semana sobre o tema. E fala aí, se você tiver uma dúvida, tiver alguma curiosidade, lança pra gente. Quero primeiro dar as boas-vindas. Sara, não falei antes com você, minha belíssima Sara. Seja bem-vinda. Como é que tá por aí, meu amor? Obrigada. Mais uma semana a gente tá aqui, né? E toda semana vem tema que eu fico assim, meu Deus do céu. Esse tema aqui eu nunca imaginaria que eu ia aprender tal coisa sobre isso. Se prepara, que tá apenas começando. É assim que é bom, né? É assim que é bom. Mas enfim, passando para as perguntas. Quem fez essa foi Juliana. E foi assim, quais as dificuldades de um jovem advogado?
muitas. Próxima. Tô brincando. Pelo que eu já vi aqui, só da introdução, tem bastante, né? Um jovem advogado. Aí eu vou fazer um marketing aqui. Um jovem advogado que não se formou na Unibra. Completei. Muito difícil, coitado. Tá vendo? Eu já melhorei. Vai penar. A Unibra, a gente consegue fazer algo muito rápido com o aluno, que é colocar ele no mundo real das coisas. Então, não tem muita enrolação no curso. Eu chego e digo para o aluno, o que é que você quer? Eu quero isso, eu digo, o caminho é esse, corra por aqui, vá por aqui. E se eu ver em algum momento que ele foi pelo caminho errado, eu vou lá e recoloco ele no lugar novamente. Mas qual é hoje a grande dificuldade do jovem advogado? Ao pegar a carteira da OAB, ele achar que ele está rico. Pense numa ilusão. Pense rico, numa ilusão. Adorei a sinceridade, João. Acho que isso já dava um recorte pra gente virar um meme. Esse aí dá pra tirar. Faça isso. Tá muito legal. Faça. Essa é a primeira. Eu digo isso porque quando eu peguei a minha carteira da OAB, eu peguei ela materialmente falando, né? Porque primeiro você recebe, na minha época, né? Você dava entrada, fazia o juramento, e não recebia a carteira. Recebia uma carta, um papel, que você apresentava o papel nos lugares que você ia, uma folha, um ofício da OAB. A carteira saía tempos depois. Aí recebi minha carteira mesmo, as 2 carteiras, né? A carteira que parece um cartão de crédito e outra que é um caderninho, que ambas servem para a mesma coisa, mas uma mais antiga e uma mais chique, moderna. Aí eu fui mostrar a minha mãe. Falei, poxa mãe, minha carteira da OAB saiu aqui, ela pegou a carteira, olhou, aí fez assim... Oxente, e pega o dinheiro aonde? Aí eu fiz, que dinheiro? Ela, não tem um chip aqui nesse cartão? Eu falei, não, mãe, não é um cartão, não, é uma carteira sim, mas tu vai colocar em algum banco, porque a carteira vem com chip. Pronto, a carteira vem com chip. Aí o chip, me dá aí, Carol, pode colocar pra câmera. A carteira, ela vem com um chip aqui, ó. Não, mãe, isso aqui no caso não começo. Agora é pra pegar um ônibus, passar meu bem aqui, ó. Aí ela disse, e o dinheiro sai quando? Aí eu fiz, mãe, não é assim não que funciona. Precisa trabalhar. Ela assim, os advogados, aqueles carros importados preto, o teu sai quando? É essa percepção, sabe, de que no outro dia você tá rico. E não está. E é aí onde vem um detalhe que a Unibra faz. A Unibra coloca o GPS na mão do aluno, localiza ele e diz, a gente pode mudar isso daqui a 5 anos. Que é quando ele acaba a faculdade. O caminho é esse. Então, o aluno da Unibra, que está se formando hoje, nós temos uma turma no 10º período, é muito diferente essa turma para qualquer turma que se formou. Entendeu? Então, o jovem advogado que faz direito na Unibra, ele sabe das dificuldades da advocacia. Então, ele luta contra essas dificuldades antes. Porque ele pode fazer isso. Exemplo, vamos supor que ele só decidiu a área dele quando pegou a carteira. Então, ele vai passar uns 3 anos aí perdido. Então, ele vai fazer direito do trabalho, mas ele não é bom. Aí ele vai ser engolido por uma... Ou ele não gosta também, né? Porque às vezes você está ali porque está ganhando dinheiro de alguma forma. Exatamente. E o que acontece muito? Vamos supor, se Carolina Aguiar amanhã caísse em uma audiência trabalhista, ela ia ser aniquilada. Porque ela não sabe a liturgia da trabalhista. E vice-versa, porque pode vir também um advogado iniciante, aí eu vou para a criminal. Aí até ontem ele estava fazendo a área trabalhista, mas decidiu que alguém colocou ele vai. Aí ele se encontra com ela. Ele vai ser aniquilado, vai ser destruído, porque ela tem a expertise que ele não tem. E isso no início da advocacia é muito normal. O advogado ele faz de tudo. Ele faz criminal, ele faz civil, ele faz trabalho, ele faz divórcio, ele se casa, ele separa, ele faz tudo. Por quê? Porque ele precisa daquele dinheiro. E é exatamente nesse momento que vem as frustrações. Ele vai para uma audiência de família. E chega lá, ele não sabe como as coisas funcionam, se perde. Aí ele vai, um criminal, aí ele pega... Entendeu? Então, como ele não tem foco, ele nunca vai ter a habilidade centralizada. Então, decidir, como a professora Carol decidiu logo no começo, eu quero ser criminalista, e até o fim é muito difícil, mas é necessário. Porque é essa bagagem
E ela não teve essa oportunidade de fazer isso durante o curso, de falar assim, vou passear durante o curso, não teve. Vou escolher durante o curso, que quando eu sair, eu não saio rico, mas saio com uma laminha já, porque eu já estou mais direcionado, eu já vou conseguir desenrolar numa área, né? E, inclusive, Exatamente. eu tive que passar por esse processo de transição, que inclusive João acompanhou esse processo de transição, que foi muito difícil. É o que eu costumo dizer, depois que dá certo é muito fácil, né, as pessoas aplaudirem, a falar, mas ou foi sorte, sempre assim, né? Ah, o pai teve muita sorte. Ou então, Quem mas ajudou, alguém ajudou, enfim. João, ele pôde acompanhar o meu processo de transição. Então, eu advogava na área civil. Seja porque as pessoas que me rodeavam à época falavam que era melhor, que era menos perigoso, ou porque talvez iria me dar mais dinheiro, rentabilidade ali naquele primeiro momento. E eu decidi que eu não era realizada, eu não tive a oportunidade de treinar a área criminal enquanto eu era estagiária. Muito pelo contrário. E eu disse, eu quero ser advogada criminalista. E isso eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida, que foi sair de um grande escritório, mais precisamente o maior escritório norte e nordeste, né, da área civil, onde eu era reconhecida, eu saí como sócia. E eu disse, eu quero advogar na área criminal, eu quero ser professora e eu vou fazer tudo o que eu precisar, né, para que isso realmente se concretize. Mas uma coisa que eu tenho muito certa para mim é que toda escolha ela gera muita renúncia, né? Então, é você renunciar talvez do salário que você recebe, e é muito difícil. É você renunciar do nome que você já tem em uma determinada área para começar praticamente do zero, para não dizer realmente do zero. Né? Passinhos para trás para dar maiores mais na frente, né? Exatamente. Essa transição que a Carolina falou é muito importante, mas é muito difícil. Por quê? Imagine, depois já de ser renomada, de ser sócia de uma empresa. Exatamente. Grande, Deus, muito difícil. Corajosa, inclusive. Por isso que a gente faz isso na faculdade, entendeu? Exemplo, meus alunos do 9º e do 10º, alguns alunos me procuram, falam, João, eu vou fazer a transição. Aí eu digo, bicho, a transição é pular no abismo negro. E que durante muito... coloque aí, vem um tempinho, você vai só ouvir assim, ó. Talvez você bata no solo, vai demorar. Mas é um pulo. Qual é a coisa boa da história? Eu vou pular contigo. Eu vou pegar o meu paraquedas, vou colocar em você, eu vou pular junto com você. Aí eu para, pô, João, eu digo, sério? Eu vou pular com você. Eu pulei só. Na época, eu trabalhava na Coca-Cola, eu era do marketing da Coca-Cola. Tava assim, foi o melhor momento da minha vida, porque eu saí sendo promovido na Coca e meu grande sonho era ir pro departamento de marketing da Coca-Cola. Eu cheguei nesse lugar, eu era responsável por bares, então a minha função era tirar uma cerveja e colocar da Coca, entendeu? Essa era a minha função. Então eu fazia isso muito bem feito. E aí cheguei no 7º período, 8º. E eu fiquei, caramba, chegou a prática jurídica, eu quero advogar. E o meu chefe na época dizia assim, João, esquece isso, cara. Vai fazer marketing. Mas não deve fazer marketing. Eu já estou fazendo, passei da metade do curso de Direito. Não, cara, esquece isso, pô. Termine isso aí do jeito que der e investe em marketing. Você é muito bom, investe em marketing. Vou lhe mandar para o Rio de Janeiro. Digo, cara, mas eu quero acabar. Ó. E chegou o dia de dizer a ele, ó, eu fico só até o final do ano, porque eu vou me dedicar ao curso de Direito. E foi muito difícil. E a frase que ele disse para mim fez... Uma empresa que pode crescer, inclusive, né? No dia que eles me demitiram para eu receber o dinheiro. Uhum. Eu não pedi demissão. E eu lembro que ele falou para mim assim, tu sabe que mês que vem tu não vai receber, né? Ali foi, tipo... Desesperador, né? Total. Tu sabe que mês que vem tu não vai receber, né? Ele até brincou. Tu sabe que dia 5 não vai ter dinheiro na tua conta, né? Maria. Aí ele usou do marketing, né? Foi. O marketing aí do gatilho. Aí ele fez, tem certeza disso, bicho, porque eu rádio isso aqui. Aí eu fiz, não, eu quero ir. Aí ele... E hoje usa do marketing. Boa sorte. Usa do marketing para sua área que você escolheu, né? E essa realmente, a transição do jovem advogado, se eu tivesse feito o curso de Direito na Unibra, era outra história. Uhum. Era outra história, porque eu teria muito mais segurança para fazer isso na hora que tem que ser feita. Porque, infelizmente, o aluno que hoje ele é vendedor e faz direito, vai ter que ter a transição. Uhum.
o aluno que ele trabalha na área de segurança, ele vai fazer transição. Não tem para onde correr, ele vai fazer a transição, entendeu? E eu tenho muita preocupação com o aluno que está preocupado com essa transição. Então, eu sento, eu converso, eu explico o que é que vai acontecer, eu conto a minha história, eu peço para que ele... Vou fazer a transição daqui a 1 ano. Cuida hoje de tudo, deixa tudo pronto. A tua marca, o teu nome, tudo bonitinho. E vamos atrás de estágio, vamos se organizar. Porque não é fácil. Se organiza financeiramente, né? Exatamente. E a importância, aqui me permitam fazer um adendo, a importância de você ter alguém que lhe oriente. Né? Eu, particularmente, nunca tive, eu acho que se eu falei com o coordenador do curso por 2 vezes, 3 vezes, foi muito. Né? Nós tínhamos que agendar horário. E quando eu chegava na data e no horário agendado, que às vezes era para 1 mês, 40 dias, que, né, quem atendia era a secretária. Né? Então, esse contato direto com alguém que já passou por essa transição, né, e aqui eu falo com tranquilidade. João, enquanto coordenador, é um coordenador muito acessível. Né? Eu não sei, eu brinco com ele que eu não sei como é que ele não surta, às vezes sai correndo, né? Sei lá, mais de 1000 alunos. Eu acho que hoje apaga das câmeras quando já tem acontece. noção, João, de quantos alunos a gente tem no curso de Direito? Praticamente, imagine o que é, praticamente... Imagina o WhatsApp desse homem. O WhatsApp. E se você chegar, ele sempre está com um sorriso no rosto. Olha, mas sente aqui, deixa eu lhe ajudar. Você está querendo fazer sua transição. Eu fico pensando, talvez, como teria sido muito mais fácil a minha vida se eu tivesse boas pessoas que pudessem me orientar. Porque foi muito custoso. Né? Eu tinha meu salário, eu passei a não receber nada. Né? Eu literalmente zerei. Eu brinco que eu não tinha dinheiro para pagar nem a fatura do meu cartão. Né? E é muito difícil. Mas compensa muito. É o que eu sempre digo. Pule e confie, porque no final sempre vai valer a pena. Se você acredita muito naquilo, você vai se esforçar e vai voltar a subir, né, em algum momento. Né? Você vai cair no buraco e vai escalando novamente, né? E aí, Sara, temos mais perguntinhas no Fala Galera para a gente, conta aí. Tem mais uma da Gabi, que é assim: qual uma boa estratégia para o jovem advogado na captação de clientes? Olha aí, estamos com uma expert aqui para falar sobre essa captação, porque ela já falou desde o começo ali, não, porque a captação de cliente ali... É então, muito fácil, Rodrigo, né? E respondendo diretamente a Gabi. É muito fácil falar hoje, depois que você já construiu um certo nome. Você gera autoridade com seu nome. E automaticamente tem também a questão do recurso da escassez, né? Mas vamos lá para trás. Como é que eu comecei a captar clientes? Isso é que é o importante. Exatamente. Como é que eu comecei a captar cliente quando, na verdade, ninguém me conhecia. E ali eu só era mais uma advogada tentando, né, realmente ser vista na advocacia criminal. Basicamente, a advocacia criminal ela tem um efeito manada muito grande. Né? Você consegue um bom resultado em um processo, você consegue liberar uma pessoa, automaticamente você vai ganhando autoridade, vai construindo autoridade no seu nome. Então, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que, por muitas vezes, justamente por não ter a vivência prática, que esses alunos hoje eles vão para a EML, vão para presídio. Eu não sabia nem o que era um parlatório dentro de um presídio. Então, eu pisei no cotel a primeira vez. Eu não sei, tá? Só para esclarecer. É a sala, o parlatório é a sala em que os advogados eles têm acesso de forma reservada aos clientes que estão presos, restritos de liberdade. A gente vê nos filmes americanos, geralmente, aquele microfone, bem parecido. Aquele telefonezinho, né? E o que é que eu fazia no início? E aí anotem essa dica, viu? Dica de ouro. Dica, plim, eu sentava no parlatório, né? Dizia, vou atender um cliente. E passava algumas tardes lá escondido de todo mundo que era contra mim, dizia que é porque é loucura. E eu ficava sentadinha observando como é que os outros advogados eles se portavam conversando com o cliente. Porque eu trabalhava com seguradora, eu trabalhava com direito de família, eu trabalhava com área civil e é completamente diferente. E observar os erros e talvez os acertos de outros advogados me fez abrir muito minha mente. E aí, a partir daí, eu comecei a pegar clientes, captar clientes. E a captação pro bono, né, é você advogar por muitas vezes sem cobrar. Então, ali eu peguei o primeiro caso da minha vida na área criminal, eu não cobrei 1 centavo sequer, tive uma dor de cabeça tremenda. Mas eu consegui, né, foi uma situação de um senhor que estava preso em Garaçu, E eu consegui soltar ele. E a partir do momento que eu consegui soltar ele, automaticamente eu comecei a construir autoridade no meu nome. Eita, aquela advogada é muito boa, porque se ela soltou, então ela também consegue resolver o meu processo. E aí é justamente o efeito manada, quando você vê
a procura já está gigante, né? E você começa a sentir a necessidade de crescer. Se alguém lá atrás falasse para mim, olha, você vai ter uma equipe, você vai ter funcionários, você vai ter o seu escritório, eu provavelmente iria rir dessa pessoa e dizer, você está louco. Você está louco, é impossível isso acontecer. Né? Então, você ter agilidade e entender que a advocacia por si só, independente da área aqui, mas sobretudo a advocacia criminal, é uma competitividade muito grande. Né? São advogados que, por vezes, eles irão observar quem você vai chamar para, logo após que você sair de um presídio, ele já chamar aquele cliente e tentar cobrar mais barato. E aí entra também, né, a questão ética da advocacia, que nós passamos por um juramento, nós passamos por todo um processo, mas é importante trazer essa problemática aqui também, nessa conversa. Porque você já está atendendo aquele cliente, você vai cobrar seu X, porque você é boa, Sim. Você merece aquilo, e aí ele fica de olho, quando você sai, ele vai lá e faço por menos X. E é uma banalização, inclusive, da tabela de honorários da OAB. Né? Anualmente, a OAB ela fornece uma tabela com valores de parâmetro, né, que servem de parâmetro, valores mínimos, a serem cobrados, por exemplo, no habeas corpus ou no acompanhamento em tribunal do júri. E aí, por muitas vezes, o advogado pega aquele valor e diminui, né, ao ponto de realmente se tornar difícil. Mas entenda, uma coisa que eu sempre digo, existem profissionais e profissionais. Você vai ter o seu valor. Valor esse que você vai construir com muito suor. Vocês que são estudantes de direito, que estão nos acompanhando, é duro. É sofrido por muitas vezes. Você está tirando de um filho, você está tirando de casa para realmente construir o seu sonho. Então, quando eu cobro um valor, algumas pessoas até questionam, né, a dúvida de alguns. Mas você não sente pena ao cobrar? Entenda, eu sei o esforço que eu passei. Eu sei o quanto de renúncia eu tive na minha vida e que eu tenho, na verdade, até hoje. Porque a advocacia criminal ela não tem muito questão de horário. É um médico que, por exemplo, ele vai ter que dar um plantão. Independente se é aniversário da mãe, do pai ou aniversário dele. Então, por muitas vezes, eu sou acionada de madrugada para que no outro dia, 6 horas, eu já esteja na ativa, chegue aqui e exerça a minha função de professora, que eu também tenho que exercer com maestria. Então, você sabe, e a partir do momento que você consegue, eu não digo nem precificar, mas você consegue valorar o seu trabalho e o quanto de esforço e de investimento tem ali por trás, né, tudo se torna mais fácil. É muito mais sobre valor, concordo totalmente. Porque essa pessoa provavelmente ela está no ordinário, ela foi lá, conseguiu, mas aí se tivesse outro processo, essa pessoa não ia fazer de novo com ele. Quiçá se ele nem ganhasse ali aquela causa. E você, quem faz o extraordinário, né, vai se destacar. Eu acredito nisso em qualquer profissão, inclusive. Não tenho sombra de dúvidas, professora. E escassez, né, Rodrigo? Eu tenho que contratar João Roberto porque tem que ser João Roberto. Não pode ser outro advogado, não pode ser outro profissional. Tem que ser João. Então, assim, e o advogado, principalmente, outra dica de ouro. Olha aí, plim! Facilitem o pagamento dos clientes. O advogado inexperiente, principalmente no início, né? Eu não tinha essa ideia de ter maquineta de cartão ou proporcionar facilidades. Então, e aqui na advocacia criminal, sobretudo, né, na advocacia civil, a gente costuma muito... vamos fazer contratos. Claro, eu faço contrato com todo tipo de cliente. Mas, muito mais do que isso, a advocacia criminal ela precisa ser remunerada logo no início. Eu não deixo para receber, diferente dos outros ramos da advocacia, do direito, você recebe no final. Você recebe, por vezes, uma porcentagem naquilo que a pessoa lucrar. Nos danos morais, nos danos materiais, estéticos. Na advocacia criminal, não. Eu recebo logo no início tudo para que eu possa trabalhar. Porque é o que nós chamamos de advocacia de meio e não de fim. Né? O ser solto ou não, o conseguir a liberdade no tribunal do júri ou não, é mera consequência de um trabalho que eu tenho certeza que eu vou desempenhar e que eu vou, claro, tentar desempenhar com maestria. Já que você falou de João Roberto, eu vou trazer o próximo tópico que eu acho que tem tudo a ver, que é a influência da mídia na advocacia criminal. Quando eu vejo assim, influência, mídia, me remeto a João Roberto. Mas eu sei que esse daí já vai por outro caminho, mas, de fato, né, a gente está numa sociedade extremamente midiática, a gente tem os meios de comunicação, o jornal, os formais também, que influenciam bastante, né? As revistas já foram donas, né, de processos, já ditaram caminhos, rumos ali de várias coisas, ou expuseram, né, situações grotescas da sociedade, criminais, que as pessoas ficaram, crimes absurdos, que as pessoas ficaram chocadas, né? Então, qual é essa influência da mídia, né, na advocacia criminal?
Olha, a influência, ela é muito forte, né? E os advogados criminalistas, eles têm tem que ter essa habilidade de saber trabalhar diante do caos, que é quando um cliente, né, no caso na área criminal, tem uma grande repercussão. Então, aquele advogado, ele sabe que, por muitas das vezes, ele vai ser parado para fazer 1000 questionamentos a ele, por muitas das vezes... Ameaçado, exatamente. Essa expressão, né, que, como é que você se comporta ao defender um bandido? Como é que você se comporta e como é que você dorme ao defender um assassino? Então, a mídia, ela tem um papel de potencializar o que está acontecendo. E por muitas vezes até forçar também essa potencialização. E o advogado criminalista, ele tem que ter muita cautela, como a Carolina acabou de falar. O controle emocional dele é muito importante. Por quê? Porque se ele perde o controle emocional diante da grande exposição da mídia, ele com certeza ele dá ele faz um traço errado na defesa do cliente. E hoje com as redes sociais, então, misericórdia, que as coisas saem. Minha amiga fez, tu viu, Rainha Elizabeth morreu, eu já tô na missa do 7º dia, amor. Eu vi no Twitter já faz tempo. Exatamente. Que ela morreu. Quando, bem antigamente, se estudava muito, os professores da área criminal estudavam muito a influência da família da vítima. Veja, não tem a mídia como era hoje. Mas a influência da família da vítima, dela estar com a roupa da pessoa que faleceu, né? Os cartazes na frente do fórum, queremos justiça. Isso até foi tema de monografia. Se aquele queremos justiça lá embaixo, iria influenciar todo mundo, sabe? Um crime de grande repercussão, uma advogada num calibre de Carolina Aguiar entrando, sabe? No fórum, e ela vendo aquele mar de gente, queremos justiça. Como é que a cabeça dela fica? Sabe? Se ela está na defesa da parte contrária. Entendeu? Às vezes, eu coloco assim, 100% das vezes para a promotoria é muito fácil. Porque ele é o Estado. Então, tipo, na pior das hipóteses, ou melhor, ele está sempre defendendo. Era o que eu ia falar, ele está do lado da lei, né? Exato. Então, não que Carol não esteja, ela também está. Sim, eu sei, mas do lado que as pessoas estão apoiando. Exato. Então, veja, era como se fosse um grande jogo, onde tem uma torcida de 100 mil pessoas, vai ter 99.999 mil pessoas torcendo por um time e 10 pessoas torcendo por outro. Que esses 10 é a família. A mulher que ficou aqui, os filhos, a mãe, o pai da pessoa que hoje está presa, e que eles depositam no advogado criminalista a última esperança. Misericórdia. A última esperança. Pressão, já desisti, viu? Porque eu estava pensando ali em migrar. A última esperança. Mas é transição. Venha porque é muito bom. Então, essa mídia não é a mídia que eu digo, bora fazer a mídia, entendeu? Essa não é a mídia do marketing, não, né? Não é. Essa é a mídia que é o terceiro poder, entendeu? Que é quando o repórter, ele está falando para uma massa e ele compra aquela briga de uma forma, até que aconteceu isso com o Carol, que teve deixa eu ver se eu me lembro, que foi a mulher, eu acho que foi esse, que é a mulher que... Uma mulher que negócio do aluguel, que ela não paga. Foi. E penal é sempre muito polêmico, viu? Foi essa mesma mulher? Foi. Ela basicamente alugava apartamentos pelo Booking e levava as televisões de cada apartamento que ela alugava. Exatamente. Aí o Carol lá, muito certa, fazendo a defesa, e o repórter no estúdio, né? Descendo o cacete nela. Como é que pode, não sei o quê, tudo bem, é o trabalho dela, e pum, tudo bem, é o trabalho dela, então pancada em Carol. E Carol lá do outro lado, muito plena, fazendo a parte dela, da história. Entendeu? E teve um momento que volta, né? Os dois vão conversar ao vivo, e ele questiona a Carol por várias vezes, como é que a senhora vai fazer isso? Advogado de bandido, advogado de ladrão. Então, essa mídia que eu estou falando, é que, será que você realmente está pronto para se deparar com uma situação dessa? Dessa mídia,
Entendeu? É saber entender que ela está no ato profissional, que aquilo ali não diz respeito à opinião pessoal dela. Isso para mim é claro, mas na cabeça do povo não é claro, né? Não é claro. E mais do que isso, né, é você saber lidar muito bem com as críticas. Né? Eu vejo por muitas vezes alunos que se desesperam, claro, pela inexperiência, porque nunca estiveram habituados com isso, mas por muito pouco. Né? Eu brinco que eu escolhi 2 grandes áreas que mais sofrem crítica, né? Advocacia criminal e lecionar. Pense, mas esse caso que João falou aqui, né? Eu trago aqui o embate de 2 casos aí que ganharam grande repercussão. Esse, eu estava enquanto advogada de defesa. E é sempre muito mais fácil acusar. Convenhamos, é sempre muito mais fácil você apontar o dedo e acusar. Você tem uma massa por trás. Principalmente se toda a atmosfera estiver voltada, né, a favor disso, né? E nesse caso em específico, né, é muito comum que a sociedade me julgue muito. A sociedade que por muitas vezes, inclusive, me segue no Instagram, acompanha meu trabalho, manda direct, mas se eu apareço defendendo alguém que, por exemplo, traficou, alguém que matou, alguém que roubou, e entenda, é uma coisa que eu sempre falo, né, eu defendo a justa aplicação da lei. Em momento nenhum, e aqui eu sempre tenho isso como máxima, o advogado criminal, ele literalmente afunda, né, as suas mãos no crime sem se contaminar. Então, nem por isso eu defendo a prática criminosa, mas eu defendo a justa aplicação para aqueles que erraram. Se existe essa lei para isso, a punição é essa lei. E se eu solto, Rodrigo, é porque tem uma lei que permite soltar. Uhum. E tudo, entenda, o artigo de homicídio está lá, é o artigo 121. Veja o código, não é comigo, né? Veja, eu só estudei ele. O que é que o promotor faz? Ele pega esse mesmo artigo 121 e vai acusar. E ali eu vou encontrar alguma brecha para poder defender. Recentemente, nós justamente escolhemos aí os alunos que mais se destacaram, né, mais se destacaram no curso de arquitetura do júri. E eles puderam acompanhar na prática comigo um caso de grande repercussão aqui em Pernambuco, que foi o caso de Glória do Goitá, que foi o caso do Lázaro pernambucano. Né, que ele passou 8 dias aí foragido nas matas, a imprensa toda correndo atrás, enfim. E esses alunos eles puderam acompanhar a audiência de instrução e julgamento e irão poder também acompanhar o tribunal do júri. Que interessante, né? E é muito engraçado porque no momento do interrogatório, né, eu estive de frente a frente com ele, acusando. Então eu tinha 2 folhas frente e verso de perguntas para fazer para o Edson, né, que é esse Lázaro pernambucano. E os alunos todos com medo, apavorados, né? Com o olho assim, meu Deus, professora. E naturalmente... Olhando cara a cara com ele. E fazendo perguntas para incriminar ele ali. E é uma coisa que eu tenho para mim. Independente da área que você realmente fosse propor a fazer, faça muito bem feito. Não faça mais ou menos. Uhum. Né? Não seja mais um profissional, não seja mais um advogado. A mídia que ajuda, por muitas vezes, é a mídia que atrapalha. Eu achei muito interessante o que João falou, que a mídia, na verdade, é um terceiro poder. Né? Por muitas vezes o julgamento, o meu cliente chega, enquanto advogado de defesa, ele chega no DHPP, a mídia já está ali acusando, né? Já disse, aqui ele matou, por que você matou? Entenda, a partir do momento que aí, o jornalista ele fala, desempenhando o trabalho dele, por que você matou, gera audiência, a audiência vai lá para cima. Mas a audiência que sobe ali naquele momento já condenou o meu cliente, porque ele não pergunta, né? Ele não diz, olha, quais são as provas, o que é que houve, por que você matou? Então, atrás dessa pergunta tem sempre uma afirmação. E pode ser ferramenta até para o outro advogado falar assim, ele acabou de falar na entrevista. É claro. Isso. O jornalista perguntou por que você matou. Teve um caso bem... Na verdade, muitos casos polêmicos, né? Eu atuo, se eu for falar de todos. Tá bom de virar roteirista já de Netflix, ganhar um dia não, viu? É verdade. Mas que aconteceu justamente isso, né? É um caso latrocínio de Areias, onde eu estava atuando como advogada de defesa. E o meu cliente, quando chegou no DHPP... Ele, inclusive, estava com a farda do emprego dele, enfim. O jornalista já pegou o microfone, ele saiu do carro da polícia e o jornalista já disse, por que você matou? Quanto você recebeu? Entenda, não é o porquê você está aqui, o porquê estão lhe acusando. E sim o porquê, o que é que lhe levou a matar. Então, assim, é a imprensa que por muitas vezes pré-julga e isso tem um resultado nítido no processo, né? O apelo midiático. Então, por muitas vezes, o advogado criminal... ele vai movimentar protesto, ele vai movimentar toda a estrutura da advocacia, né, e todas as artimanhas que, por muitas vezes, eu particularmente não aprendi na faculdade, mas que eu tenho a tranquilidade de que eu passo para os meus alunos essas estratégias. Olha, quando é que o protesto, a manifestação, ela é boa? Em que ponto eu consigo reverter de acusado para vítima?
E é justamente nesse momento, e aí outra dica de ouro, né? Que por muitas vezes eu consigo soltar muito rápido. É quando a sociedade muda a visão sobre o meu cliente. De homicida, ele vai para vítima. E é você ter essa boa estratégia. Vence o direito é um jogo de xadrez. Vence quem tem a melhor estratégia e pensa mais rápido nessa estratégia. É Gambito isso. da Rainha 2, vem aí. É isso. Bem, deixa eu trazer mais um tópico aqui pra gente. Deixa eu ver o avançado da hora aqui. Meu Deus do céu, vamos trazer esse aqui para finalizar, porque eu adorei esse nome. Compliance Penal. A Advocacia do Futuro. Isso aí foi proposta de João Roberto? Não, foi dela mesmo. Foi não, João Roberto? É, porque tá sua cara esse título, viu? Mas é sua discípula, né? Na oratória, no storytelling. Em tudo. Os professores do curso de Direito, eles são muito generosos, sabe? Eles são muito generosos e eles estão sempre ali por perto pra gente se ajudar, né? E só para que Carol fale sobre essa parte, eu quero só fazer um adendozinho sobre o impacto da mídia ainda. Fala, João. É bem simples e rápido. Lá no Escoelho, o cara é muito conhecida. Lá no Escoelho, onde a minha mãe mora, o cara é muito conhecida. E quando eu chego, eu sempre estou direto com a minha mãe e os meninos da rua, né? E aí, eles lá me chamam por Beto. E aí, Beto, tua professora, tava hoje, não sei o quê. Eu digo, deixa ela. E entre. Aí mãe nunca falou. Ninguém toca, né? Ninguém mexe. Mãe nunca falou sobre isso. Aí ela falou, pô, Beto, tu tem que falar com a tua professora. Pô, tu é o chefe dela. Ela tava aí, ó. Ela vai soltar um bandido pra ele voltar pro escolho. Deixa ele onde ele tá. Digo, mãe, a senhora não... Mas aquele moreno, né? O jornalista, não sei o que, né? Ele tava dizendo, rapaz, lá, e ela do outro lado dizendo que é inocente. Esse é o impacto da mídia, entendeu? A minha mãe não tem a mínima ideia do processo, do que está acontecendo, mas as pessoas influenciam a ponto, né? A mídia influencia a ponto do popular, da pessoa que está ali naquele cantinho, ele vê uma parte da história, né? E essa parte da história que... E ela está ali representando a soltura, talvez, dessa pessoa que não é benquista, né? Exato. Para quem não faz uma leitura, que não assistiu esse programa, né, do Momento Nibra e não vai entender esse contexto que a advogada está ali, ela tem a vida pessoal dela e ela está, né? Apesar de que por muitas vezes é complicado dissociar. Né? Ontem eu estava no shopping, aí passa algumas pessoas e é engraçado porque você passa a gerar autoridade e se tornar conhecido. Né? E aí as pessoas, eita, é advogada de tal caso. Né? Hoje eu estava mais cedo, eu estava dando entrevista, né, de meio-dia, e aí quando eu saí, eita, é advogada de tal caso. Olha, acompanhei, não concordo com a senhora, mas eu acompanhei e respeito muito seu posicionamento. É isso. Nem sempre as pessoas vão concordar com você, e isso é natural. Mas você conseguir gerar autoridade naquilo que você fala. Note que eu falo e sempre recaio no mesmo ponto. Gerar autoridade no que você fala. E isso gera esse respeito, porque as pessoas vão falar assim, não concordo com ela, mas ela é uma autoridade no assunto. Então ela não está falando besteira. Isso. Se ela está falando ali, ela não está falando besteira. Né? É o que um professor faz em sala de aula. Se você conquista seu aluno no primeiro dia, ali no segundo dia de aula, o aluno começa a lhe admirar e tudo que você faz. Se você chegar e falar assim, isso aqui não é areia, o aluno fala, não é areia. Não é areia, e briga, viu? Que não é areia. Defende. Então, assim... E é muito importante esse que Carol acabou de falar sobre a autoridade, que demora para ser construída. A autoridade ela não é criada da noite para o dia, ela demora para ser construída. E é por isso que a gente bate nessa tecla do aluno começar a fazer isso dentro da faculdade ainda. Porque para que quando ele saia, ele tenha um mínimo de visibilidade, um mínimo de alcance, para que as pessoas o enxerguem, né, como um profissional que pode ser comprado, né, o seu serviço. E aí, o compliance penal, essa advocacia do futuro, né? Que já, na verdade, eu acho que já deve estar sendo aplicada agora, né? Inclusive, a atenção tem que estar agora, né? Inclusive, isso vai gerar um curso de extensão, viu? Olha aí, o já fez o link, né? Isso vai gerar um curso de extensão. Então fiquem ligados no nosso site de eventos, né? gruponibra.com, para ficar atentos aos cursos de extensão, que tem diversos, viu? Eu fico acompanhando lá no marketing quando chega assim, olha, cadastra tal curso aí. João Roberto. Uma máquina do curso de extensão. Eu penso muito assim. Sold out, né? Do sold out. Exato. Eu penso muito assim. Eu vejo a extensão, o aluno ele faz o compliance
da extensão conectado a uma obrigatoriedade da carga horária de extensão. E meu grande objetivo é que ele esqueça isso. É que ele foque no currículo dele. Crescimento próprio. Porque se ele foca no currículo dele, quando ele se formar, ele tem um currículo irresistível. Essa é a minha... Quando a gente pensou nos projetos de extensão, na minha cabeça, e a professora está aqui para não deixar mentir, na minha cabeça só vinha a única frase: qual a oportunidade que meu aluno tem com esse curso? Qual a oportunidade? Quando o professor chega na coordenação, né? João, eu queria fazer esse curso. A minha pergunta é: qual é a oportunidade a mais que ele tem? O que faz ele sair na frente com esse seu curso? Por conta disso. Eu digo, perfeito. Então, eu quero que isso, inclusive, é uma dica para os coordenadores aí de todos os cursos, de todos os professores que querem fazer. Eu estou anotando aqui só um momento, vou anotar para fazer meu curso de extensão. Mas é isso, né? Eu penso muito... Para gerar essa atração do aluno, ele precisa... Olha, o currículo de um aluno da Unibra vamos lá, vou descer, viu? De segundo período, é de assustar, não é não? Carol, pegar um aluno de segundo período da gente, pegar o currículo dele, você for olhar, você vai dizer, isso é um absurdo, não é impossível. Eu já recebi ligações de escritórios para dizer assim: João, tem um aluno seu aqui que entregou um currículo assim assado, a gente está querendo contratar, mas, cara, eu acho que é mentira. Por quê? Não é impossível. Ele tem 1 ano, e como é que ele tem 1 ano e ele tem tudo isso? E eu digo, me diz nome e tal, eu faço questão de conferir. Digo, realmente é verdade, ele fez tudo isso mesmo. Mas em 1 ano, eu digo, caramba. Ainda bem que é verdade, que a pessoa trabalhando num direito, né, vai forjar o currículo do cara. Sim. Deus, mas é de assustar o currículo do aluno. E aí, quando você chega no 5º, 6º, o currículo dos alunos tem currículos que é melhor do que o currículo de profissionais já formados. Então, o meu objetivo era que essa advocacia do futuro, ela tenha mais oportunidade. A Unibra, ela decidiu muito rápido qual é a estratégia dela na área do direito. Nós somos mercado. Ponto. Você sempre frisa isso, em todos os programas. Nunca menti. Desde o começo. Nunca menti. Isso é estratégia, isso é foco. Nunca menti. Tem faculdade que o aluno vai ser político, tem faculdade que o aluno vai ser cientista, o nosso é para o mercado. O nosso vai para o mercado, se posicionar como profissional. É a ambição da maioria, eu acho. Exato, né? vai para o mercado, vai se posicionar como profissional, vai ganhar o seu dinheiro, vai fazer seus concursos e vai embora. Então, eu não planto no aluno, sabe, uma bandeira que eu sei que ele não vai ter condições de bancar. Então, eu digo logo a ele: olha, mercado. Se posicione no mercado e ganhe seu dinheiro. Quando você ganhar o seu dinheiro, você faz seus concursos. E se quiser mais na frente virar um cientista, você faz, mas você já tem suas bases no mercado. Porque, Rodrigo, quando o aluno ele sai da faculdade, ele sai perdido mesmo de verdade. Então, essa possibilidade dele sair fixado do mercado, então nunca tive problema em dizer isso. Todos os meus amigos que me perguntam, o pessoal da OAB, de tudo que é canto, qual é a pegada da Unibra? É simples, é mercado. O meu aluno, ele não tem condições de esperar ficar rico, entendeu? Nem ele vem de pais ricos. Ele não tem essa condição. Então, eu preciso colocá-lo no mercado bem posicionado, que ele saia na frente e que ele lute de igual e até desigual perante outros alunos, estagiários, mas que ele se posicione, entendeu? Então, eu vendo muito bem o aluno do curso de Direito, eu faço o marketing dele muito bem. Tem os alunos que dizem: mas João é marqueteiro, E eu nunca disse que não era. Sou sim. Sou sim marqueteiro, é verdade. E eu estou vendendo vocês para o mercado. Coisa boa. É verdade. Em relação a essa parte, né, de compliance criminal, é muito interessante porque a advocacia criminal preventiva, né, nós estamos acostumados a uma advocacia criminal que é para remediar, né, seja uma falsa acusação ou uma justa acusação realmente daquelas pessoas que porventura praticaram algum crime, né? Mas o compliance ele vem justamente como direito penal preventivo, é o direito penal no meio corporativo, é passar a analisar os riscos de uma determinada empresa. E o direito penal em si, Rodrigo, ele é muito amplo, né? Eu tenho casos de homicídio, eu tenho casos de furto, de roubo, de violência doméstica, mas eu também tenho crimes de lavagem de dinheiro, sonegação de imposto. E é como eu costumo dizer, é crime também, tem pena também, gera cadeia também.
E o compliance, ele vem, basicamente, para que vocês possam entender o contexto histórico, ele surge em 2013, né, com a lei anticorrupção, e justamente a partir daí surge a necessidade de um direito penal que prevê risco. Então, até que ponto gestores de determinadas empresas, de grandes empresas, funcionários dessas empresas podem estar sonegando impostos, podem estar realmente desviando dinheiro, desviando verba, e como é que eu, enquanto advogada criminalista, posso justamente diminuir esses possíveis danos que essa empresa pode ter. Então, o compliance, ele vem numa tentativa justamente de prevenir, é a prevenção, é justamente, olha, e é vender o serviço muito bem. Olha, se você me contratar enquanto advogada, a sua chance de ter um problema no futuro é de tantos %. Me contratando o meu escritório, essa chance reduz consideravelmente. Então, nós começamos a implementar sites específicos, planilha de controle, que pode parecer muito simples, e nós passamos a ter uma visão mais incisiva em relação a essa prática criminal também. E, por incrível que pareça, né, acontece muito, com muita frequência. E a população costuma dizer, né, é o direito penal do futuro. Mas eu ouso dizer que não é do futuro. O advogado, ele precisa estar atualizado. E muito mais do que do futuro, é do presente. Né? O bom advogado, ele vai estar pronto para atender um flagrante na delegacia, ou também vai ser o bom advogado que ele vai conseguir prevenir riscos na sua empresa, por via de consequência, aumentando o seu lucro, diminuindo sua dor de cabeça. É mais fácil para todo mundo, né? Sem dúvida. O advogado que vai trabalhar na área, atuando isso. Porque eu parei e pensei assim, na medicina funciona muito a prevenção. Por que não na advocacia, no direito? Se nós temos que fazer aí exames de rotina, por que não aplicar isso também no âmbito do direito criminal? E chegar para o empresário e falar, olha, eu consigo reduzir o seu risco em tantos %. Porque, a bem da verdade, imagine que você tem um gestor que vai ser responsabilizado. A prisão, por muitas vezes, ela vai existir. Mas nem por isso o dinheiro que foi desviado, o valor do imposto que foi sonegado, ele vai conseguir ser restituído. Então, é muito comum, ele foi preso, ótimo, a justiça foi feita, ele está preso. Mas vamos para a advocacia na prática? É bem provável que, se ele for primário, ou seja, nunca tiver sido preso antes, tiver bons antecedentes, boa conduta social, logo ele possa responder em liberdade. E aquele dinheiro que você, enquanto empresário, perdeu, você não vai conseguir recuperar. E aí o direito vai fazer o quê? Talvez suspender os bens, negativar no âmbito civil, mas na prática, você conseguiu ter seu dinheiro de volta? Não. Como é que eu, enquanto advogada, consigo prevenir esse risco? É a chave aí do sucesso. Menina, ela eita caramba. Eu vou aproveitar essa empolgação aqui. Infelizmente, por causa da hora que a gente já está avançado, o nosso coordenador tem compromissos seríssimos acadêmicos, porque aqui, né? O pior que é seríssimo. Eu sei. Hoje ele até está um pouco mais discreto do que ele aqui fala bem mais. Mas hoje eu adorei, porque Carolina... Olha, existe uma técnica de marketing que é importante, viu? Para vocês usarem, deixe o sol brilhar. Olha aí. Hoje é o momento de Carolina Guiar brilhar. Muito bom, professor. É uma excelente professora. Você estava aqui de apoio, brilhando junto, né? Às vezes a gente precisa ser a lua, né? Exatamente, para o sol brilhar. Ela é excelente professora, excelente parceira. É uma professora que compra todas as minhas ideias, não só ela, como todos os professores. Eu sei que, às vezes, as minhas ideias, elas são desconectadas da realidade, né? Então eles demoram assim, mas nunca se negam a fazer. Que massa. Carol é uma das que sempre me ajudou, sempre esteve do meu lado na coordenação, e o grande sonho dela, ela tá aqui, e que bom, né? Ela realizou. Olha, vai voltar, Acho viu? muito chique. Você fala muito bem, você é chiquérrimo, os dois aí com o tablet, eu aqui. Alô, produção! Cadê meu tabletzinho aqui, ó? Tá elegante aqui. Quando for de direito, eu quero um tablet, viu? Eu já tô falando na minha, quando for pessoal de direito, nem que eu fique com papel na frente do tablet aqui, assim, ó. Tá? Mas eu quero trazer o resultado da enquete que a gente falou lá no começo do programa, para saber aí como é que foi a votação. Olha, 73% das pessoas disseram que sim, sabia onde atuava um advogado criminalista, mas não sabia da advocacia do futuro. Agora sabe, né? Provavelmente. Inclusive vai virar um curso de extensão, viu? Ministrado pela Carolina Guiar. Anotem aí. Olha aí, vem aí, hashtag vem aí na Unibra.
Então, que bom, né, que 73%, que talvez sejam todos os alunos de vocês, né, porque já estão ali expert no assunto, já sabem disso. Esses 27 aí talvez esteja o meu voto incluso, mas agora já mudei de lado, já sei como funciona. Venha para direito, viu, Rodrigo? Eu digo que depois desse já está feito. depois do programa eu consigo jogar o jogo do milhão e ganhar, porque eu sei falar sobre tudo, né? Chegar na mesa lá com meu irmão que é advogado, falar, mas é esse processo. Pois é, menina, aquela advogada ali que deu a entrevista, mas ela já vou conseguir dialogar sobre os assuntos, né? Pois é isso, eu quero agradecer muito aos intérpretes de Libras que estiveram aqui hoje com a gente. Muito obrigado, meninos, por tornar o nosso programa acessível, é muito importante. Quero agradecer a minha querida Sara, que estava aí com a gente no Fala Galera. Sara, é um prazer sempre ter você aqui no meu dia a dia, né? Abrilhantando o meu dia. Seja sempre bem-vinda, viu? Assim, eu não sei se eu vou vir semana que vem. Brincadeira, claro que eu vou vir, né? Olha, você não brinque comigo, não. Eu tenho que fazer o charme pra sentir saudade, aquela saudade, né? Mas eu adoro para aqui, de me seduzir, amo. Cara. Agradeço muita oportunidade, né? Como Obrigado, sempre. meu amor. E eu quero agradecer a vocês agora, né, que trouxeram bastante informação. Eu adoro porque é um conteúdo que é totalmente fora da minha casinha, então eu preciso aprender, eu fico assim, que nem aluno mesmo, aprendendo. Entendi agora, eu faço minhas perguntas. Professora, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, trazer conteúdo, elegância, beleza, inteligência. Que orgulho. Se eu fizer alguma besteira por aí, te mando um direct. Me chame que num minuto eu resolvo, prometo. Vou lhe chamar no direct, tá? Pensando isso durante o programa inteiro, assim, eu não vou fazer, não quero fazer. Mas se por acaso ocorra, já sei a quem recorrer. Já estou à disposição. Não, mas é sério, muito obrigado, professora. Eu gostaria de agradecer, Rodrigo, primeiramente a João, né? Ele sabe que toda vez, e mais do que isso, viu? Muito nos bastidores, eu sempre agradeço a ele, quase que todo dia eu mando uma mensagem. João, muito obrigada por tudo. João, muito obrigada por toda a oportunidade. Porque, como eu sempre digo, é muito fácil acreditar depois que deu certo. João, ele acreditou no início, quando, justamente nesse momento de transição, quando ninguém acreditava, ele foi a pessoa que acreditou, que comprou literalmente a minha ideia e me deu a oportunidade de estar aqui, né, hoje, que me deu a oportunidade de realizar o grande sonho da minha vida, que era de ser professora. E assim, eu devo muito a ele, né, ele sabe que a minha gratidão por ele não tem palavras para realmente expressar, e hoje também não seria diferente. Lhe agradeço, Rodrigo, para mim foi uma satisfação. A forma brilhante como você conduz tudo. Se torna realmente muito boa a conversa. Eu passaria a noite inteira aqui conversando. O tempo passa, eu tenho que estar administrando aqui os tópicos. Porque a forma realmente... brilhante, não só como você conduziu hoje, mas como você sempre conduz, eu sempre acompanho. Obrigado. E aos funcionários, né, que estão aqui nos bastidores, que também deram todo o suporte. Vocês de casa talvez não consigam ver, mas os meninos estão ali desde cedo e vai a internet, isso e aquilo. Então, vocês são parte fundamental disso aqui também. Total. Muito obrigada. Obrigado você. Eu acho que eu fico emocionado, cara. Obrigado, Fique, é importante. Obrigado, João, mais uma vez, né? Parceiraço ali, que fica me encontrando nos corredores. E aí, Rodrigo, quando é que eu vou de novo? Muito maior empolgado, assim, né? Não tenho dúvidas. Sempre tá na nossa listinha lá, topo da lista. Obrigado, João. Muito obrigado, meu amigo. E o Momento Nibra é o momento onde o curso de Direito aparece. Aí eu estou sempre cobrando a nossa coordenadora Ana, que super generosa, sempre arruma um espaçozinho para gente. Eu brigo muito, eu digo que os outros cursos têm a vida no campus, direito não tem nada, né? Direito tem agora o momento que a gente incluiu o direito no momento. Exatamente. Aí eu sou lá, Ana, minha vez, Ana, minha vez. E ela sempre me coloca, você também, que ajuda muito a gente. Coisa boa. Eu percebo a sua dedicação, e seu esforço, e sua entrega nos materiais para o curso de Direito, nos vídeos que você faz. E assim, nós temos muito a agradecer porque a gente precisa. O curso tá grande, o curso tá famoso, o curso tá forte, mas precisa de marketing, né, dessa propaganda. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Rodrigo. Agradecer a minha reitora Renata Maia por permitir e me liberar para vir, porque os meus direitos autorais estão lá com ela. Agradecer a professora Carolina Guiar, que é minha parceira, minha amiga, que está ali comigo o tempo todo, que é a pessoa que manda mensagem. E aí, tá expressando alguma coisa? Eu vou dizer, traga pão, traga café. Tá sempre disposta a ajudar, uma pessoa de uma generosidade assim incrível e que hoje abrilhantou o nosso tema tão importante. Muito obrigado a todos, viu? Obrigado a vocês, gente, adorei, foi massa. Esse conteúdo fica aí para posteridade, fica no nosso site, no nosso canal no YouTube, perdão. Então,
Se estiver assistindo depois, que prazer, né? Ter você aqui assistindo, assiste os outros conteúdos. E a gente se encontra na próxima quinta-feira, dia 15 de setembro, no mesmo horário aqui nesse canal, para mais um bate-papo. Ver uma coisa aí sobre liderança, gestão de inteligência, vai ser bem legal. Então fica ligado durante a semana na nossa rede social para saber quais são as novidades para o próximo Momento Nibra. Um beijão e até a próxima.